Prezados amigos e amigas, boa noite para todos nós. Que o Senhor nos abençoe a todos em sua doce paz, que o nosso coração se faça receptivo às inspirações que hoje aqui nos serão trazidas. E nós iniciamos as considerações dessa noite com uma prece confissão que pedimos permissão aqui para podermos ler. É bem curtinha, mas ela abre as nossas reflexões nesta noite. Diz aqui o autor dessa prece que ele registrou como se for uma nota. Estou hoje num estado detestável. A que isso se deve? Ignoro. Contrariado o dia todo e, por conseguinte, de mau humor. Se é minha falta, dai-me, eu vos peço, a força de apartar a causa. Se é uma má influência, dai-me a força para a repelir. Se é uma prova, que ela sirva à minha humildade. Se é para a instrução, dai-me a luz necessária para descobri-la. Eu não tenho o espírito livre. Estou confuso, descontente, cheio de ansiedade. Em nome de Deus Todo-Poderoso, Espírito tal, eu te peço para restaurar a minha calma e me inspirar as melhores resoluções a tomar. Faz com que, durante meu sono, eu venha a me retemperar e a me fortalecer entre os bons espíritos e restabelecer ao meu despertar uma intuição saudável. Essa é a prece que nós gostaríamos de trazer para início das nossas considerações. Alguém se aventuraria a dizer quem é o autor dessa prece? Para podermos facilitar, talvez, o tentame, diremos que essa prece foi escrita, registrada ali como nota em algum dia, não sabemos ao certo qual exato dia, do ano de 1860. Esta é uma prece de Allan Kardec. Uma prece daquele que foi o responsável por consolidar, em anos e anos de trabalho árduo, sacrificial, profundo, a doutrina que hoje nos projeta, nos fornece tantas bênçãos, tantas luzes, tanta consolação. Mas nós quisemos trazer essa prece justamente para penetrarmos uma dimensão do trabalho, mesmo dos grandes ceareiros do bem, da verdade, da luz, que às vezes nos escapa. Nós gostaríamos de demonstrar com essa prece que essas grandes almas que admiramos pela sua fé, pelo seu espírito de sacrifício, pela sua renúncia, pela sua perseverança, também tiveram os seus maus dias. Também tiveram, e foram muitos, os dias de intensa luta, de dificuldades que os fizeram, às vezes, sentir o baque, se abalar em suas bases. Mas é claro, é o nosso intuito também refletir, por isso mesmo, que algo eles souberam fazer para lidar com esses maus dias. A ponto de que essas dificuldades, essas tribulações do caminho não fossem capazes de os parar no ideal que abraçaram, no propósito a que se dedicaram de não só aperfeiçoarem-se sempre, mas também consagrarem os seus esforços ao aperfeiçoamento da humanidade, ao progresso de todos nós.
Então vemos aqui uma dimensão, talvez, de Kardec desconhecida de muitos. E graças aos manuscritos que têm vindo a lume mais recentemente, manuscritos esses originais de Allan Kardec, e que estão sendo compartilhados, por exemplo, nesse projeto chamado Projeto Kardec, da Universidade Federal de Juiz de Fora, que tem sido um repositório onde esse material está sendo ali colocado, as fotos dos manuscritos originais, a transcrição para o francês, a tradução para o português, ao alcance de todos nós. Só entrar lá, ufjf.br, e vocês vão acessar essa prece lá na categoria de preces. As mensagens, os manuscritos são divididos por categorias. Se vocês forem lá na categoria de preces, vocês vão identificar como uma das preces do ano de 1860 essa prece. Material esse, portanto, que nos permite acessar uma dimensão da vida do codificador, mesmo do seu mundo íntimo, talvez até então desconhecida para muitos de nós. Mas isso não se deu, como dizíamos, apenas com ele. Todos os maiores lutadores da fé que conhecemos, reconhecemos e reverenciamos, assim também demonstraram, especialmente aos mais íntimos, o que era essa luta da convivência entre nós, ou dentro de nós, melhor dizendo, entre forças, entre elementos às vezes tão antagônicos. Uma postura quase que paradoxal a que encontramos na criatura humana submetida ao processo profundo de transformação com Cristo, de incorporação das leis divinas, em que convivem, por exemplo, a fé e, às vezes, essa dúvida, em que convivem ali, por exemplo, a paz, mas também aflições, tribulações. Espíritos que conseguiram guardar num escrínio profundo, numa fortaleza interior, esses valores mais sublimes do espírito, mas que traziam também, digamos, no entorno desse castelo íntimo, as expressões ainda da dúvida, da aflição, da angústia, as fragilidades humanas do ser em transformação. O velho e o novo convivendo, a nova criatura se formando, mas o velho homem ainda presente. Poderíamos voltar, por exemplo, a uma das figuras mais emblemáticas do cristianismo. Exemplo sublime de transformação. Transformação essa levada a curso em 30 anos de intensa luta. Refiro-me ao grande apóstolo Paulo, que faria questão, em suas cartas, em muitos momentos, de registrar o que é essa luta, a fim de que pudesse servir de inspiração aos que viríamos depois, também desejosos de seguir por esses passos, de seguirmos pelos passos de Jesus. Paulo, por exemplo, na sua segunda epístola aos Coríntios, no capítulo de número 4, ele nos traz alguns versículos que descrevem um pouco do que é essa luta do discípulo. A luta ante os dias mais difíceis, ante os momentos mais desafiadores da jornada. Ele diz assim, no versículo 8 em diante, versículos 8 e 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Perplexos, mas não desanimados. Perseguidos, mas não desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Chega a ser sublime como que essas almas conseguem traduzir isso na forma de palavras, palavras que são realmente como que poemas. Porque o poema é a síntese, ele diz muito em tão pouco. Ele consegue, em poucas palavras, abrir um horizonte de reflexão e principalmente de inspiração ao sentimento. E quando nós lemos palavras como essas, vinda de Paulo, qual de nós não se identificará com determinados momentos da nossa trajetória, em que a tribulação cresce, em tudo somos atribulados,
Mas muitos de nós talvez já temos a felicidade de, apesar da tribulação, não nos deixarmos tomar inteiramente pela angústia. Convivem em nós, numa circunstância que é quase que paradoxal, a tribulação, mas ao mesmo tempo a serenidade. Porque há confiança, porque há esperança. Essa é uma característica dessas almas realmente comprometidas com o processo transformador de si mesmas. Elas conseguem manter um refúgio onde há paz, apesar das inquietudes da vida. O próprio Paulo, aqui citado, tem a sua primeira experiência de êxtase, desprendendo-se do corpo físico e alcançando esferas sublimes, quando na cidade de Corinto, estamos aqui a falar da segunda epístola aos Coríntios, na cidade de Corinto, Paulo é preso, obviamente, de maneira injusta, levado ao cárcere e ali submetido aos açoites, 39 flagelos nas costas. Mas à medida que o corpo era ferido, o sangue começava a escorrer, Paulo se vê surpreso, ele próprio, com a paz que lhe banhava o coração. E daqui a pouco ele já não mais sentia as dores das vergastadas. Daqui a pouco ele já não mais sentia sequer o seu corpo, porque sentia-se fora dele, planando, elevando-se a esferas sublimadas, onde sentia-se ainda mais unido ao amor de Jesus. Então, atribulados, sim, chibatadas, mas não angustiado, porque já havia estabelecido lá no mais íntimo esse santuário onde é viva a presença do Senhor. Resultado daqueles que se conhecem, daqueles que se estudam, daqueles que investem no Espírito e pelo Espírito são recompensados. Estão atribulados, mas não angustiados. Perplexos. Às vezes, meus amigos, a vida nos deixa perplexos. Às vezes é tal a mudança de cenários, é tão abrupta a mudança de circunstâncias, que não temos outra palavra para melhor descrever a situação que não perplexidade. Mas, diz Paulo, não desanimados. Porque o coração conectado ao Cristo bebe de uma fonte que nunca se esgota. O ramo ligado à seiva divina do Cristo, a ele nunca falta a nutrição da esperança, do bom ânimo, para seguir frutificando, para seguir florescendo, por mais perplexo esteja ante as circunstâncias e injunções da vida. Perseguidos, mas não desamparados. Porque não temos dúvidas, meus amigos, minhas amigas. Quem quer que se proponha a viver verdadeiramente o Evangelho neste mundo, ainda sofrerá perseguição. Isso disse o próprio apóstolo Paulo. Isso nos disse Jesus. Se a mim me perseguiram, a eu que sou o mestre, que dirá a vós, os discípulos. Aquele que se propõe a viver o amor num clima de ódio, a bondade, às vezes, ainda num contexto de maldade, aqueles que ousam demonstrar o perdão num contexto de orgulho e vaidade, a esses muitas vezes surgirá a perseguição. Em muitas ocasiões de forma velada, às vezes de maneira mais direta, daqueles que ainda não compactuam com esses valores, porque ainda se norteiam por outros valores, ou mesmo dos espíritos, que ainda laboram contra o avanço do Evangelho no mundo, que não querem ver os valores do Cristo ganhando terreno. Padecerá perseguições, portanto, todo discípulo fiel, mas nem por isso se sentirá desamparado. Porque contará primeiramente com o amparo sempre presente daquele que assim nos prometeu. Eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. A grande pergunta, portanto, não é se Ele está conosco, é se nós estamos com Ele. Porque se estivermos com Ele, Ele, sem sombra de dúvidas, está conosco. E o discípulo que sente isso, jamais sente o desamparo. Até porque, em nome dele, sente também a presença dos que nos amam, de nossos benfeitores espirituais, que por séculos
nos acompanham, velam por nós, concitam-nos a luta, a boa luta da redenção. Invisibilidade, diria-nos Eurípides Barçanufo, não significa ausência. Quem passa a viver e a sentir a vida em espírito, sente que existe muito mais vida e amparo para além do que os nossos olhos podem ver. Então poderemos sim ver-nos perseguidos, mas jamais desamparados. E sim, abatidos por vezes. Há dias em que as lágrimas hão de nos visitar. Há dias em que o horizonte será mais cinzento, nebuloso. Faz parte da jornada. Vejamos aqui Kardec. Sinto-me hoje de mau humor. Sinto-me hoje desanimado para tudo, não consigo captar a intuição. Era um dia de abatimento, mas jamais de destruição. Jamais de abdicação da causa que ele abraçou com todas as forças do seu coração e que ele levou como herói da fé até o fim, até o último sopro de sua existência. Então Kardec passou por isso, Paulo de Tarso passou por isso. Recordemos ainda nosso querido Chico Xavier. Há um registro no livro Testemunhos de Chico Xavier, obra imprescindível para todos nós, especialmente para os médiuns, para que vejamos o que realmente é o trabalho com Cristo, para além, dos destaques do mundo, o que é realmente o bastidor da vida consagrada ao Cristo, da mediunidade efetuada com Jesus. Ele, nas correspondências que trocava com o presidente da FEB então, Antônio Vantuil de Freitas, em uma das cartas, a 4 de janeiro de 1948, portanto, Chico com pouco mais de 20 anos de mediunidade, Ele começa em 8 de julho de 1927, sua primeira reunião, sua primeira psicografia. E em 1948, 4 de janeiro, ele escreve na carta: há momentos em que me vejo desencarnar. Há momentos em que me vejo desencarnar sob a pressão das duas esferas. Ah, meus amigos, se nós pudéssemos adentrar esse coração e sentir o que foi a luta. Porque ali eram 20 anos de mediunidade, foram 70. Foram 70. Mais 50 anos pela frente. E lá ele já dizia: há dias em que me vejo desencarnar. Sob a pressão, não de uma esfera, das duas. Porque o trabalho crescia, cada vez mais a multidão o buscava. E nós não temos ideia da demanda fluídica a sustentar ante os tantos aflitos que o buscavam, ante os tantos pedidos, também as tantas armadilhas, as tantas perseguições, incompreensões. Mas se existia uma multidão vista do lado de cá, imaginemos a multidão não vista do lado de lá, a pressionar aquela antena psíquica. E ele então diz ao Vantuil de Freitas: recordo-me então da fala do apóstolo. Aqui ele faz uma referência ao apóstolo Paulo, quando na sua carta aos Hebreus diz: nosso Deus é um fogo consumidor. Então a melhor frase que Chico encontrou para descrever o que ele passava, o que ele vivia no esforço da seara do Evangelho era: nosso Deus é um fogo consumidor. Porque essa é a luta, meus amigos. É o fogo divino a consumir em nós tudo que é impureza. É o fogo divino a brilhar dentro de nós e revelar tudo que é imperfeição. Eis o que teremos de passar. E felizes os que souberem perseverar, deixando-se forjar sob esse calor. Deixando-se purificar tal qual o elemento metálico no cadinho que extrai o elemento precioso. Isso é transformação real. Isso é evangelho vivido. Isso é evangelho na prática. Por isso, voltando à epístola de Paulo,
segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, quando olhamos essas vidas que se consomem, claro, primeiro para se melhorarem, atendendo ao chamado divino do Mestre, mas também para erguerem outras vidas, iluminarem outros caminhos, consumindo no processo sua saúde, seu descanso, consumindo-se para acender luz, tal qual a vela o faz. Quando olhamos para essas vidas, entendemos o que lá Paulo descrevia. O que em mim opera a morte, em vós opera a vida. Porque é isso que essas almas se propuseram a fazer. Entregaram-se em holocausto, consumindo-se nesse cadinho de luta íntima, mas extraindo daquilo que era para elas aflição, angústia, tribulação, dificuldade, extraindo disso vida, luz, libertação. O próprio Kardec deixa para nós esse registro no livro Obras Póstumas. Quando a gente vai à segunda parte da obra, temos ali uma série de mensagens que Kardec traz sobre os bastidores do seu trabalho, do processo de desenvolvimento da doutrina espírita. E existem ali alguns tópicos, um deles é o tópico Minha Missão. Aparece mais de uma vez, mas num dos primeiros momentos em que aparece uma reflexão sobre a natureza da sua missão, Kardec ele relata uma mensagem recebida do Espírito de Verdade em julho ou junho de 1856. Portanto, Kardec nem havia lançado ainda o Livro dos Espíritos. Estava trabalhando na primeira edição de O Livro dos Espíritos. E Kardec havia recebido de outros espíritos algumas referências à sua missão, à natureza da sua missão. Ele estava meio em dúvida, ele pede uma orientação ao Espírito de Verdade. Olha, o que eu tenho recebido aí, dá para confiar, tal. E aí o Espírito de Verdade diz assim, olha, confirmo o que você tem visto, o que você tem recebido, mas a questão é a seguinte, saiba que a missão dos reformadores é prenhe de escolhos e perigos. E é rude a sua. Porque se trata de abalar e transformar o mundo inteiro. Então, o Espírito de Verdade, ao invés de se concentrar nos louros que viriam após a obra realizada, ele se concentra integralmente nas advertências quanto à tarefa e à luta a serem implementadas. É rude a tua missão, porque não creia você que se trate de publicar um livro, 2 livros, 10 livros e depois descansar para o resto da sua vida. Não, terás de expor a tua pessoa. Com isso, conquistarás inimigos encarniçados, erguerás contra ti ódios terríveis, tiverás abraços com a maledicência, com a calúnia, com as traições, mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. E para que leves a cabo a tua tarefa, serás chamado a sacrificar o teu repouso, a tua tranquilidade, a tua saúde, mesmo a tua vida, porque viverias bem mais, se não aceitasses a tarefa. Então é isso que o Espírito de Verdade fala para Kardec. Antes dele lançar a primeira obra. Kardec depois coloca uma notinha, 10 anos e meio depois, a 1º de janeiro de 1867, Kardec escreve uma notinha embaixo dessa mensagem, dizendo assim, tudo que o Espírito de Verdade descreveu, aconteceu. Lutas imensas, calúnias, difamações, traições daqueles mesmos com os quais eu mais contei. Mais de uma vez minha saúde foi prejudicada, sucumbi sob o peso da fadiga e tudo mais. E ele vai descrevendo, dizendo que tudo aquilo que o Espírito de Verdade disse se deu de fato. Mas aí vem algo do que nos explica ou do que nos ajuda a entender o que move essas almas. Uma capacidade de ver mais além,
uma sensibilidade que as faz reconhecer valores muito maiores do que aqueles ainda tão desejados por muitos no mundo. Porque Kardec diria, então, com que alegrias, com que consolações foram pagas as minhas tribulações. De modo que eu seria injusto se dissesse que há uma equivalência entre as lutas e as bênçãos. Porque muito maiores foram as bênçãos do que as lutas. Mas lá estava o alerta do Espírito de verdade. E isso aqui, meus amigos, é o que vemos nessas grandes almas. Nós outros, espíritos em menor escala, também buscando essa ascensão, também nos veremos com essas lutas, guardadas as devidas proporções. Eu me recordei recentemente de uma passagem do Evangelho que creio seja bem descritiva da nossa condição. Há uma passagem no Evangelho de Marcos, capítulo 9, que descreve ali o caso de um pai cujo filho, desde a infância, passava por um processo obsessivo grave. Seu filho era agitado pelos espíritos que o obsidiavam, revolvia-se no chão, agitado violentamente, espumava, era lançado no fogo, na água. E esse pai aflito, então, desesperado, sabe-se lá quantos anos já viviam aquela prova, aquela luta, aquela aflição, ele busca Jesus. E ele chega para o mestre e diz assim: se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que Jesus então responde, já trazendo para nós uma chave essencial para a reflexão em torno do nosso tema de hoje. Porque Jesus responde dizendo assim a ele: se tu podes crer, ao que crê, tudo é possível. Então, vejamos a comparação das falas. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se tu podes fazer alguma coisa. Ao que Jesus responde: se tu podes crer, ao que crê, tudo é possível. Como que Jesus, explicitando a ele e a todos nós, que a grande questão não é da parte do Cristo ou da parte de Deus, se eles querem ou não nos auxiliar, se eles estão dispostos ou não a nos auxiliar. É como se ele dissesse: da nossa parte, estamos sempre prontos. Da nossa parte, contem sempre com o melhor, com o auxílio. A questão é, se tu podes crer, ao que crê, tudo é possível. Em outras palavras, a porta está aberta. Há o anseio, há o querer, porque o querer é a primeira e mais fundamental potência da alma. Assim definiria Leon Denis as 3 potências fundamentais da alma: querer, saber e amar. Mas tudo começa na vontade. Base inconfundível da fé. Sem vontade, não há fé. Porque a fé baseia-se na vontade, na ânsia da alma que realmente quer avançar, ligar-se com o divino, acessar outras esferas, desenvolver outros potenciais. A fé, força primordial da vida, das mais poderosas do universo, é o que Jesus diz. E esse pai então responde, e aqui vejo muito de nós. Esse pai em lágrimas diz: Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Olha a frase, gente. Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Como é que é? Cremos ou não cremos? Eu creio, mas ajuda a minha incredulidade. A frase melhor para nos descrever em muitas das circunstâncias da nossa vida, meus amigos. Quando sentimos que em nós já há ânsia pelo Cristo, já o amamos, já o buscamos, já o sentimos. Suas palavras ressoam, ecoam em nós. Senhor, eu creio.
mas ajuda a minha incredulidade. Dá-me forças para superar a minha humanidade, a minha fragilidade, a minha hesitação. Porque em nós habita esse paradoxo. Como vemos em Pedro, como víamos em Paulo, a dizer: o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Pedro a dizer: Senhor, se possível for, se necessário for, morrerei por ti. Irei aonde fores. Para algumas horas depois, Pedro dizer: nunca vi este homem, nunca o segui. Senhor, eu creio. Ajuda a minha incredulidade. Essa é a condição de muitos de nós, meus amigos. Senhor, nós cremos, mas ajuda a nossa incredulidade. Ajuda-nos para que no momento da luta, a luta não se sobreponha à nossa fé. Para que seja a fé em nós um lume, um clarão, a conduzir-nos por entre as sombras dos dias mais difíceis, sem deixar-nos desanimar, sem deixar-nos duvidar, sem deixar-nos abater. Incendeie em nós, Senhor, o achote da fé, para que ela seja o nosso guia, para que ela seja a nossa força nos dias difíceis, de plena luta. Porque o segredo dessas grandes almas aqui citadas não é outro. Tinham sim os seus dias difíceis, como podemos ver. Tinham sim as suas dificuldades, oscilações às vezes, mas nunca deixaram se apagar o sublime achote da fé. Porque é a fé, essa força sublime da vida, que liga a criatura ao seu futuro, que nutre na criatura a sua ânsia de infinito, de eternidade, daquilo que não perece, que faz a criatura marchar para a sua sublime destinação, Deus. Por isso dizem-nos os Espíritos, quando falam sobre a fé em o Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 19, é a mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. É a base da regeneração. Inspiração divina que desperta no ser humano todos os instintos mais nobres que o conduzem à realização do seu ser, à sua destinação. Ou como diria também Santo Agostinho no Evangelho segundo o Espiritismo, agora no capítulo 5, para todos os males, o melhor de todos os remédios, a fé. A sublime certeza em Deus que nos ajuda a sobrepor as fragilidades da nossa humanidade. É isso que conduzia almas como essa, Kardec, Paulo, Chico, Pedro, entre outros tantos, nos seus dias mais sombrios. A fé enquanto fio condutor, para que nos dias sombrios pudessem se fortalecer, não deixar de esperançar, e para que nos dias ridentes e tranquilos pudessem manter o foco, não se afastassem da lucidez e do equilíbrio. Fé que é sim razão, que deve ser raciocinada, fé que nasce da compreensão da vida e das suas leis, mas fé que não é somente razão. Fé que é impulso da alma, é o sentimento erguido à sublimidade, fé que é ânsia pelo divino e pela conexão, pela comunhão que com Ele podemos estabelecer. É isso o que nos ensinam essas almas. É isso que aquele pai em lágrimas nos ensina, aprendendo com a resposta ou com a fala de Jesus. Se podes crer, então tens o recurso fundamental. E nós, ao Mestre, repetimos: Senhor, nós cremos, mas ajuda-nos ainda em nossa incredulidade presente tantas vezes, em nossas hesitações, em nossas oscilações, nos dias turbulentos e tormentosos. Sê, Senhor, a nossa firmeza.
a nossa estabilidade, a nossa segurança. E ajuda-nos a ver, Senhor, que para além dessas tribulações de agora, que numa nova perspectiva vão se tornando diminutas, algo nos espera além, de um valor incomparável, que nada no mundo pode sequer se aproximar da riqueza que ali há. Porque isso também é fé. É ver o que a luta prepara. É ver o que a dor produz. É ver o futuro já no presente. Por isso Paulo assim definiria a fé na sua carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Daquilo que se espera. A prova das coisas que não se veem. Olha que belíssima definição do que seja fé. A firme certeza das coisas que se esperam. A prova daquilo que não se vê. O firme fundamento das coisas que esperamos. Porque sabemos, sentimos, intuímos que esperamos algo além da dor. Como a natureza nos ensina que esperamos algo além da noite. Algo além do inverno. Firme fundamento daquilo que se espera. A prova daquilo que não se vê. Porque passamos a ver no mundo almas que carregam consigo algo que não se vê, mas que as faz assim tão felizes. Que as fazem assim tão ricas. E que o mundo em geral não consegue ver. É isso. O que a experiência transformadora com Cristo, no Evangelho aplicado, vivido, sentido, vai nos trazendo. Essa percepção ampliada da vida. Que Paulo, voltando àquele capítulo já citado, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, ele nos diria mais adiante, lá no versículo 17, quando ele resume o que deve ser para nós um lema de vida. Uma referência a ser lembrada em cada dia difícil. Até por tudo aquilo que já foi superado. Paulo diz assim, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Atentando nas coisas, não as coisas que se veem, mas naquelas que não se veem. Porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Então, olha o que Paulo traz para nós como síntese de tudo que ele já havia aprendido até ali, em anos de luta. Minha irmã, meu irmão, se algo a vida me tem ensinado é que cada tribulação, quando vista pelos olhos da fé, primeiro, ela já não é mais tão grande. Ela já não é mais tão incontornável, porque já conseguimos ver algo além dela. Porque as dores são tanto maiores, quanto menos vemos algo além delas. Se não há nada para além da dor, se eu não tenho um pano de fundo que me traga esperança, se eu não tenho um motivo que me faça seguir, se eu não tenho um propósito maior de transcendência, se eu não vejo nada além daquilo, aquilo ocupa todo o meu cenário, toda a minha visão. Mas os olhos da fé, ou os olhos iluminados pela fé, contemplam o infinito. Contemplam a grandeza de Jesus, a grandeza do Evangelho. Então já não são mais tão grandes, incontornáveis as nossas tribulações. São leves e momentâneas, diz Paulo. E mais do que isso, não somente são leves e momentâneas, porque nada que é limitado no tempo é comparável ao que é eterno. Tudo se torna diminuto em comparação com a eternidade e com a infinitude. Não somente isso, todas as tribulações trazem consigo ou produzem um peso eterno de glória. Meus amigos, quando nós olhamos para o Cristo,
quando nós acessamos as suas lições, quando as suas palavras ecoam em nós, há algo ali que nós temos dificuldade de descrever em palavras. Isso que nos alcança e que nos faz sentir uma reverência, isso que nos toca, que nos emociona, é a glória que irradia de um espírito que se alçou a tal condição. É a grandeza moral desse espírito, é a sublimidade do seu sentimento, é a luminosidade do seu pensamento. Agora, isso que nele se mostra tão grandioso, tão glorioso, não é senão o produto de incontáveis tribulações em bilhões de anos de evolução que resultaram naquilo. Ouro puro do Espírito. A verdadeira grandeza do ser. Aquilo que emociona-nos na reunião mediúnica, quando o benfeitor comparece, aquelas vibrações que nos envolvem, que nos levam à sublimidade, àquela leveza, aquilo é a glória daquele espírito, mas não é senão o produto das tantas lutas que ele já viveu. Aquilo que nos impressiona nas grandes almas não é senão o ouro forjado na luta, porque na evolução não há glória sem luta. E cada pequenina tribulação produz em nós, para nós, um peso eterno de glória. A tribulação passa, a glória não. O que você é hoje, a paciência que você já consegue ter, a resiliência que você já consegue ter, a disciplina que você já consegue empreender, o amor que você já consegue sentir, a esperança que você já consegue manter, tudo isso em você é o peso eterno de glória que todas as tribulações vividas por você, Espírito, já produziram em ti. Fizeram-te assim. E justamente por saber disso, quaisquer outras que venham, quaisquer outras que virão, deverão ser recebidas por nós com esse mesmo espírito de gratidão e de certeza. Porque a fé nos permite ver além e compreender, mais do que compreender, sentir que toda leve e momentânea tribulação de agora produz em nós um peso eterno de glória. Tanto nós reconhecemos isso, meus amigos, que a humanidade, embora ainda tão imperfeita, e embora muitas vezes tardiamente, a humanidade exalta como seus heróis e heroínas aquelas almas que em vida foram marcadas pelo sacrifício, pela renúncia, pela entrega de si mesmas a uma causa, a um ideal. Porque lá no fundo, mesmo ainda tão imperfeitos, reconhecemos que isso é glória. Mas é uma glória que não se vê. Muitas criaturas no mundo ainda vivem à cata, correndo uma vida inteira atrás da glória que é visível. Aquela que se traduz nos títulos, aquela que se traduz na fortuna, aquela que ornamenta a personalidade. Recursos que podem ter uma razão de ser, se bem aplicados para o bem, para o progresso, mas que muitas das vezes representam apenas a busca por uma glória vazia. Daí o termo vã-glória. Glória vã, vazia. Quantos milhões de criaturas do mundo ainda hoje em busca dessas glórias? Das que se veem. Ao passo que criaturas passam por nós, preenchidas por uma glória que os nossos olhos não podem ver. Criaturas comuns, do dia a dia, que em suas vidas são verdadeiros heróis e heroínas da fé, no cumprimento do dever, na fidelidade à consciência, ao bem, ao evangelho, ignoradas pelo mundo, anônimas, apagadas, mas cujos olhos do Espírito podem ver nelas uma riqueza incomparável. É disso que Paulo trata. Essa é a essência de toda a nossa fé.
do Evangelho ao Consolador. Aprendermos a enxergar o que realmente tem valor na vida. E a priorizar o peso eterno de glória, ao invés das vanglórias do mundo. E, para tanto, reconhecer o valor da luta de cada um de nós, dos desafios que nos são propostos quando chega a experiência e nos chama ao testemunho, a descermos mais fundo em nós mesmos e vermos o que há ali ainda de impureza, o que há ainda de imperfeição. É o fogo consumidor, nas palavras de Chico, lembrando Paulo, o fogo consumidor de Deus que nos purifica, que nos forja. É a cruz, meus amigos, que é o primeiro presente de Jesus a todo discípulo seu. Já paramos para pensar nisso? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, o primeiro presente de Jesus para todo aquele que quer segui-lo é uma cruz. Tome a sua cruz, meu filho. Veja qual é ela. E entenda, só ela te poderá conduzir aos altiplanos da vida. À verdadeira libertação. Recordo-me que há algum tempo passávamos por um tempo difícil, desafiador, e de repente, por um médium amigo, chegou-nos uma mensagem de um benfeitor, de um amigo espiritual, na forma de uma poesia, de um poema, falando a respeito disso, da luta que produz aprendizado, que traz crescimento. E me recordo da última estrofe, em que o Espírito assim dizia: todo espírito em planeta inferior terá de demonstrar o seu valor no ponto crítico da sua evolução. Se tiver como alimento Jesus, contente-se com o pão da cruz para ser sublime a digestão. Todo espírito em planeta inferior terá que demonstrar o seu valor no ponto crítico da sua evolução. Se tiver como alimento Jesus, contente-se com o pão da cruz para ser sublime a digestão. Porque é a luta para nós alimento. Não fossem as lutas de outrora, que seríamos de nós hoje? Se hoje já conseguimos enxergar daqui, divisar algo além, esperançar com mais força, consolidar mais fortaleza em nós, é porque somos produtos de nossas lutas, que aos poucos vão gerando algo da glória divina que um dia há de resplandecer em nós. Mas por ora e por muito tempo ainda, teremos de nos contentar com o pão da cruz, alimento para a nossa alma, recurso de redenção. Por isso, recordo-me de uma mensagem do benfeitor Emmanuel, intitulada Em Plena Luta, no livro Caridade, capítulo 30, quando assim ele nos diz: recorda que o fracasso, o obstáculo e a dor constituem forças milagrosas da vida que devemos utilizar na superação das próprias fraquezas. Então, fracasso, obstáculo e dor, meus amigos, são forças milagrosas da vida. Não há dúvidas que a fé, a esperança e o amor também o são. Mas o fracasso, o obstáculo e a dor são recursos que conseguem, às vezes, produzir em nós o que a esperança, a fé e o amor por si não poderiam. É por isso que Jesus diz a Levi, isso está registrado no livro Boa Nova, quando trata ali Humberto de Campos do Sermão da Montanha, e ele falando a respeito dos aflitos, que são os bem-aventurados, antes de proferir o Sermão da Montanha, Jesus conversando com Levi, ele diz que o leito de dor, o abandono dos entes mais caros às vezes, o fracasso, os espinhos, são muitas das vezes luzes que Deus acende na noite sombria das criaturas. Porque estávamos nós, às vezes, na noite da ilusão, envoltos nas sombras das paixões,
escravizados, hipnotizados. Nessa noite, seja da ignorância, seja do vício, seja da ilusão. E surge então o espinho, que é tal qual um aguilhão, que nos traz de volta a lucidez, que nos desperta para a vida. Nessa segunda carta aos Coríntios, aqui já citada, há um momento em que Paulo diz assim, que ele orou a Jesus para que afastasse um espinho na carne que ele sentia. Nós não sabemos ao certo o que é esse espinho na carne. Sabemos que Paulo orou a Jesus pedindo, Senhor, dá para afastar? E sabe qual foi a resposta que ele ouviu de Jesus? Um sonoro não. Jesus disse assim para ele, não, porque a minha graça te basta. É o espinho que às vezes nos faz reconhecer a necessidade de estarmos mais unidos a Jesus. É o espinho que nos faz, na maioria das vezes, reconhecer a necessidade de reconhecer a nossa fragilidade humana e a nossa necessidade de comunhão com as forças superiores da vida, para que a nossa incredulidade possa se transformar realmente numa fé sólida. Então, não, Paulo, não vou afastar o espinho, mas saiba que a minha graça te basta. Porque se você tiver com a minha graça, todo espinho é passageiro. E cada espinho revelará 1000 rosas. Mas se você não tiver com a minha graça, 1000 rosas revelarão depois quantos espinhos? Ou uma rosa revelará depois 1000 espinhos de arrependimento, de decepção, de desilusão. Então, forças milagrosas, quando elas se chocam com o nosso íntimo, quando elas alcançam-nos o sentimento, elas produzem no quimismo misterioso da vida transformação. O fracasso, o obstáculo e a dor. E aí ele traz alguns exemplos. A semente, por exemplo, vale-se da cova de lama para germinar e produzir. Daquilo que é escuro, daquilo que não é agradável, às vezes do adubo que não é, agradável de se ter o contato, a semente serve-se daquilo para produzir perfume, beleza, nutrição. A madeira bruta, submetida ao martelo ou enxó, a plana, converte-se depois em utilidade. A rosa, mesmo com a haste espinhosa, aprende a florir para perfumar a paisagem. A pedra sofre a intromissão do buril, concorrendo depois às galerias de beleza no campo da arte. A própria natureza vale-se da nuvem, do temporal, da tempestade, para tornar-se fecunda. Vem aquela nuvem, aquela tempestade avassaladora que mexe e remexe tudo. Depois o solo, pura fecundidade. Quantas vezes não é assim conosco? Vem a tempestade e mexe a nossa vida por inteiro, lava-nos integralmente numa enxurrada avassaladora. Depois vem a fecundidade. Novas flores, novos frutos na bênção do recomeçar. O mundo é a grande escola, onde o triunfo real e soberano pertence ao Espírito que soube descobrir a grandeza do próprio sacrifício, aceitando-o com amor, humildade e alegria. O que Jesus disse a Madalena, a grandeza da vida, Madalena, está no saber imolar-se, sacrificar-se, ofertar-se para que a vida se engrandeça em nós e ao redor de nós. As grandes almas que são lembradas o são, porque assim fizeram. Ofertaram-se. E em ofertando-se, ganharam muito mais do que deram. Diz-nos Jesus no Evangelho, 30 vezes, 60 vezes, 100 vezes, àquele que se dá. Há em toda parte muita provação que somente produz desalento e lágrimas, enfermidade e morte. Entretanto, nas almas duramente tituladas, quem quer esses títulos, meus amigos? Porque é uma luta árdua, às vezes, para conseguir os títulos do mundo.
Mas mais árdua ainda é a luta para conseguir esse tipo de título. Nas almas duramente tituladas na academia da fé, o sofrimento gera dignidade, inspiração luminosa, respeito e heroísmo. Então olha para a vida de Kardec, olha para a vida de Paulo, olha para a vida de Chico. O que o sofrimento, a entrega, o sacrifício dessas almas desperta em nós? Dó, piedade ou reverência? Senso de dignidade, de grandeza. Porque souberam tirar do adubo mais difícil, das sombras mais escuras, souberam tirar o hausto do Espírito, que se sobrepõe a tudo, que vence tudo com a fé, com a esperança e com o amor. Então é a pergunta do Espírito Alma Eros, num belíssimo poema que está no livro Correio Fraterno. O Espírito pergunta assim para nós: que fazes da tua dor? Porque o Cristo, de toda a dor dele, tirou luz. Luz que vence os séculos, luz que inspira as almas, luz que nos encanta e atrai ainda hoje. E aqueles que seguiram fielmente pelos seus passos fizeram como ele. Das suas dores, extraíram luzes. Porque disse aqui o Emmanuel, tem provas que geram apenas desalento e lágrimas, enfermidade e morte. Mas felizes são aqueles cujas provas e expiações geram dignidade, inspiração, respeito e heroísmo. Felizes são estes, que entenderam o peso de glória que produzem ou que podem produzir as tribulações. Cada qual pode converter a própria cruz em asas luminosas para a ascensão divina. Jesus transformou a aflição do Calvário em luz imperecível de ressurreição e vitória. Não há símbolo mais bonito na história. A ponto que um sábio, certa feita, disse: fixa é a cruz enquanto o mundo gira. Quantas vezes o mundo já girou desde aquela cruz, meus amigos? Mas ela está lá, fixa, inamovível, bela, sublime e inspiradora, como naquele dia inolvidável. E o mundo seguirá girando, mas estará lá a cruz do exemplo do Cristo, viva, fixa, imperecível e luminosa, sejam quantos forem os séculos desta terra. Que faremos, pois, de nossos pesares pequeninos? Aprendamos a ultrapassar os insignificantes desgostos da luta humana e venceremos facilmente as altas fronteiras de sombra que ainda nos separam da vida imperecível. Com Paulo, portanto, meus amigos, concluamos e fixemos isso em nosso coração, porque de nossas leves e momentâneas tribulações há de surgir em nós um peso eterno de glória. Se não nos faltar a fé, se não nos faltar a perseverança de seguir sempre com Cristo, seja nos dias sombrios, seja nos dias ridentes. Que Jesus a todos nos abençoe, a todos muita luz e muita paz.